O capítulo já começa com os nossos sobreviventes já do outro lado da porta. Warren questionava o que você estava esperando. E o menino Washington meio que já sabia a resposta. Que só a Ace estaria viva? Ele pergunta. Washington responde, talvez. Mas em seu monólogo, ele dizia que estava mentindo para si mesmo, como sempre. Mas não tinha ideia do que estava por trás daquela porta. E então ele falava, mas na verdade... E naquela sala que estava completamente bagunçada e cheia de restos de pessoas, né? Ele falava, não posso nem dizer qual desses era ela. Warren pergunta em seguida, e se chegar perto? O Washington dizia, mas nem ferrando, rapaz. Aí do nada, o nosso Warren falava, me divorciei 2 anos antes dessa merda toda. E ali, ele refletia que depois de 1 ano, ele teria feito tudo por ela, embora a odiasse. E se o vírus Crossed tivesse atacado naquela época, ele teria corrido até ela para tentar salvá-la. E ele pensava ao longo da jornada o tanto de vezes que ele teria morrido se tivesse salvado outra pessoa. E a última coisa que ela teria lhe dito era, isso é para o melhor. E talvez ela estaria certa. Colocando seu capacete, ele dizia por fim, lembre-se disso. Washington, não tinha jeito, vocês estavam juntos nessa. Com sua arma engatilhada, Warren dizia que iria o cobrir, enquanto ele cuidava das coisas por ali. Então ele vasculhava e encontrava o registro da instalação, cujo nome era O Motortor. Intrigado, ele se pergunta o que havia acontecido com eles. O que eles sabiam? O que significava O Motortor? Então ele presume que as respostas estavam do outro lado de outra porta. Mas a porta tinha um código, e ele não tinha esse código. E Washington dizia para Warren que eles estavam no 8º grupo, Amy, Tommy, o professor e um bando que ele não conhecia. Ele dizia que Tommy virou um Crossed lá em cima, ele arrastou e fez coisas com uma das garotas no tanque de água na superfície. O cortaram em 2 com uma espingarda quando ele se arrastou para fora. Não o matou. Então, eles esperaram que morresse, e então tiraram suas pernas. Algumas semanas depois, os registros pararam. Warren dizia que talvez eles tivessem virado Crosseds, e ele aposta na possibilidade da água estar contaminada, e que demoraram para tirar as pernas. Exceto que as portas estavam fechadas, eles ainda estariam ali, dizia Washington, e Warren falava que encontrou outra saída. Ele falava que tinha outra saída passando pelo dormitório, uma escotilha que leva até a superfície. Fica bem distante da colina, mas não teve chance de ver quando estavam lá em cima. Washington se mostrava surpreso, mas Warren o questiona, dizendo por que está tão impressionado? Você disse que haveria outra saída. E agora? Ele já sabia que uma hora ou outra suas mentiras seriam descobertas. Então ele falava bem na cara de pau, não, eu sabia que haviam outras saídas. Warren falava que foi ele que a deixou aberta, e que haviam dobradiças enferrujadas, e que no segundo que ficarem entediados de baterem naquela porta e começarem a procurar ao redor da área, já era. Então, Washington falava que precisavam deixar essa porta aberta, e que aquilo ali que ele tinha em mãos era somente um registro, e que tudo que precisavam estavam naquele cofre. O surto Crossed, uma nova espécie chamada O Motortor, estava tudo lá. Mas Warren o interrompe dizendo que encontrou uma saída, a escotilha é só uma parte disso. E aí por fim ele mandava aquela frase de efeito, venha comigo, se quiser viver. Voltamos então para os nossos Homens das Cavernas. Lion, junto de seu amigo, ao passarem pela porta, estavam numa espécie de caverna que ao mesmo tempo era uma prisão. Ele até comentava sobre o macaquinho na jaula, que estava com medo que eles, fizessem maldade com o bicho, Mas que tirar a sua vida seria uma gentileza do que ficar naquele lugar. Então eles pegavam uma tocha e continuavam a avançar. E aquilo os deu tempo para pensar. Ele sabia que era um engano, pois parando para pensar, aquele seria o seu fim. Enquanto passavam, ele dizia que não olharam para as gaiolas com os gigantes ciratos, chacoalhando as pesadas barras de madeira enquanto se aproximavam. Então prosseguiam, e ele dizia que não olharam para o corpo misterioso abandonado na mesa, com a cabeça aberta, com lâminas entre os lóbulos do cérebro, indicando um experimento muito bizarro.
A cena avança e ele dizia que não se importaram nem com os pacíficos macacos brancos sentados olhando para o nada e parecendo felizes no meio de todo esse sangue. Por que será, né? Tá bem, Jordan? Tá brisado aí, Jordan? Tá louco? Eles continuavam a avançar e não olhavam para nada que os levasse ao passado. Passaram um longo tempo explorando a escuridão, antes de acharem uma forma de sair. Mas então escutaram o som da violência, que parecia uma tempestade. E quando saíam para ver o que era, meu amigo, era a visão do fim do mundo. Cara, olha isso, um apocalipse pré-histórico. Meu amigo, mano, olha que loucura. A cena cortava para o rei e a rainha, e a mesma dizia que se a cidade queima, deveria ser por decisão deles. Eles podem destruir quando quiserem, não possuem restrições, mas aquilo não era decisão deles. Então, ela dizia para que ordenasse os soldados a queimar os prédios. Pelo menos então, será a escolha deles. O rei dizia que eram suas ruas e que deveriam ser limpas. A rainha complementa, dizendo que alguns de seus cidadãos ainda são leais, não só aqueles que ainda têm duas pernas. Então ela ordenava para que soltassem seus leais súditos de 4 pernas e que guardassem o maior para eles. E então decidiam que deixariam esse lugar. Voltamos para Lion e seu amigo, e os dois estavam em choque. E Lion dizia que se ele visse mais, preferiria estar cego. Mas seu amigo falava que preferia pular. Ele tentou achar algum argumento contra as nuvens que enchiam o peito de seu amigo. Mas a queda não é o bastante para os matar com certeza, dizia ele. E que era tudo o que podia imaginar. E isso não era um argumento contra a questão verdadeira. E de repente, um barulho tão alto quanto um trovão encheu as ruas. Mano, olha isso, cara. Olha esses animais no meio das ruas, cara. Minha nossa. E quem pilotava aquele elefante gigantesco não podia ser outro, né? Meu irmão, esse elefante deve ter o quê? Uns 10 metros de altura? E aí o Lion falava, é aqueles dois ali. E o menino ia pra cima, mano. Pulando pra cima deles, cara. O menino tem coragem, hein, rapaz. No entanto, porém, não veremos esse desfecho agora, pois voltamos para o núcleo dos humanos. Eles finalmente saíam e percebiam que a barra estava limpa. E aí, felizes, Washington perguntava se tem gasolina. E o Warren respondia, não sei, não sou o Superman para ver daqui. Mas aí, Warren dizia que haviam 5 galões de gasolina, mas ele pergunta se ele não conseguia fazer ligação direta. Washington responde que não, e Warren dizia que sabe como funciona, mas nunca fez, e que eles deveriam tentar, não tinha jeito. Washington hesitava, mas Warren falava, Washington, você é um cara esperto, mas escuta. Eles não sabem o código da porta e perderam o seu técnico. Não dá tempo para varrer o lugar todo procurando por pistas, ou por pedaços de papel. E no segundo que os Cossage começarem a procurar, eles acharão um meio de entrar. Então, tá todo mundo ferrado do mesmo jeito. E ainda falava, e você tem que fazer alguma coisa, hein, seu merdinha egoísta. Mas o Washington falava, não, eu só tenho um registro, né, mas eu não tenho pistas, nem nada do tipo. Então ele falava, saímos e voltamos depois, ou alguém vem. Mas Washington argumenta que só tava nessa pra achar a cura. Porém, entretanto, Warren retruca, dizendo que mesmo se acharem a cura, não podem sair de lá, é inútil. Então a cura está perdida. E ele questionava que, se esse é o caso, então todo mundo estava ali só para tirar uma mera de uma curiosidade? Mas que ele estava tão perto da verdade, então mentir mais uma vez será o bastante. E Washington dizia em seguida, você está certo. Então eles resolvem sair de lá de fininho e indo se arrastando até o Jeep. E quando Washington olhou para trás, viu Ronnie pela última vez. Mas dessa vez ele não repetiu o erro. Entrando no Jeep, Warren falava para que ele encontrasse as chaves. E uau, ele achava. Era só ligar a merda do Jeep e vazar. Mas havia um código na sala. E esse código poderia ser convenientemente do cofre. Fim do nosso penúltimo capítulo.